Boa noite, irmãos, paz. Bom, na aula passada, vamos dar sequência aqui, subindo a montanha, nosso curso aí do Sermão do Monte. Na aula passada a gente finalizou a parte que fala das bem-aventuranças, que fala do caráter do cristão. E a gente começou a falar da influência do cristão no mundo, falando do sal. A gente falou que o sal ele tem a função de provocar a sede e de conservar também. E hoje a gente vai começar a falar da luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 15. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Amém? Antes da gente começar, vamos orar. Pai, nós queremos te entregar, Pai, esse tempo, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, meditando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja à vontade, Pai, em nosso meio, falando ao nosso coração, revelando, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria destacar é que o texto diz assim: vocês são a luz do mundo. De novo, Jesus, lembra quando a gente falou do sal? Vocês são o sal da terra. Então, o verbo aqui é uma afirmação. Não está dizendo aqui, vocês podem ser a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Então, é uma questão de identidade. A gente tem que saber quem nós somos em Deus. Então, a palavra está afirmando que nós, em Cristo, somos luz do mundo. E aí, continuando, Jesus fala: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, porque lá no alto do monte vai dar para enxergar ela, iluminando. E por que às vezes acontece da luz não ser luz, né? O cristão ele não ser luz? Nesse mesmo texto aqui, Jesus está explicando: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Lugar adequado. Jesus está falando aqui de posicionamento. Então, nós como cristãos, a gente tem que entender que é necessário da nossa parte um posicionamento. Não adianta nada a gente se comportar como um agente secreto, né? Um 007 ali cristão. Ninguém nem sabe que você é cristão porque você não deixa nem um exemplo ali, sabe, um testemunho para afirmar que você é um cristão. Você acaba não sendo luz. Você se mistura com as pessoas e passa ali despercebido. Quer dizer, falta um posicionamento seu enquanto cristão, para as pessoas enxergarem essa luz. Que a luz, ela precisa iluminar, ela precisa brilhar. Para que isso aconteça, tem que haver um posicionamento. Ela precisa extrapolar as quatro paredes da igreja. Então a gente tem que ser luz, não é domingo à noite aqui, tem que ser luz na nossa casa, onde a gente trabalha, onde a gente mora, no condomínio que a gente mora. É ali que a gente tem que ser luz. Perto do Mar Morto, lá na época de Jesus, havia um mosteiro, onde vivia uma seita, se reunia uma seita, e eles se intitulavam como Filhos da Luz. Isso foi descoberto recentemente agora, em 1940, foram descobertos alguns papiros que aí relatavam a existência dessa seita. E essa seita, pela data do papiro e tudo mais, pelas informações que estavam ali, eram da época de Jesus. Só que essa seita, ela vivia dentro de uma caverna. Ela se reunia dentro de uma caverna e ficava lá, isolada na caverna de Qumran, o nome dessa caverna. E aí alguns teólogos associaram essa parte desse texto de Mateus à existência dessa seita, né? Eles acreditam que talvez Jesus possa também ter usado essa ilustração para fazer um contraste com essa seita, que era uma seita conhecida na época lá,
e o pessoal sabia que eles se reuniam e ficavam numa caverna, na caverna de Qumran. E infelizmente, irmãos, a igreja, muitas vezes a igreja acaba ficando dentro da caverna de Qumran, se reunindo ali entre as quatro paredes, nas reuniões de domingo, um dia da semana, mas fora não faz a diferença. Fora ela não tem um posicionamento. Nós, como igreja, acabamos não tendo um posicionamento junto à nossa família, nossos amigos, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Então, um alerta aqui de Jesus é a respeito justamente de um posicionamento. Seguindo aqui no texto, Jesus fala assim, ó, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então, Jesus reforça, né, que é necessário que as pessoas vejam. E aqui, boas obras tem um sentido mais amplo, não é nem somente boas obras, é também. Mas fala de tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, que remete a Cristo, que aponta para Cristo. Então, quando você toma uma atitude, quando você faz algo ou fala algo, e seguindo o exemplo de Jesus, fazendo como Jesus faria, falando como Jesus falaria naquele momento, você está sendo luz. Tem um texto em João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aí é interessante esse texto porque fala qual é a fonte, né? A fonte de luz é próprio Jesus, Ele é a nossa fonte de luz. Nós não produzimos luz própria. Então, irmãos, não tem meio termo, ou nós somos luz ou nós somos trevas. Se nós estamos em Cristo, nós somos luz. Mas se nós estivermos andando em trevas, nós teremos trevas. Não tem um meio termo, sabe? Você não consegue produzir luz própria longe dos caminhos, longe de Jesus. Então, andando nos caminhos de Jesus, seguindo o exemplo dele, só assim que a gente vai conseguir ser luz, né? E nós não fomos chamados para viver em trevas, nós somos chamados para realmente caminhar com Cristo. Então é interessante, quando Jesus fala da influência do cristão, ele usa esses dois exemplos, sal e luz. E tanto para você ser sal e para você ser luz, implica em você ser diferente. O sal, ele precisa salgar. Se o sal não salgar, ele vai se igualar ali e não vai fazer diferença nenhuma naquele alimento. Ele vai se tornar insípido. A luz, da mesma forma. A luz, ela tem que iluminar, ela tem que contrastar com as trevas. Ela não pode estar apagada, ela não pode estar escondida. Só que ao mesmo tempo que tem que ser diferente, ele tem que se envolver. O cristão, ele tem que ser diferente, mas ele tem que se envolver. Porque só assim ele vai fazer diferença. Não adianta também eu ser sal domingo à noite dentro da igreja, junto com um monte de sal. Para que eu faça a diferença, eu tenho que estar inserido no contexto de onde eu vivo. E é aí que você tem que ser sal nos dois sentidos. Você não vai se igualar ao mundo, você não vai ter o mesmo comportamento que alguém que não teme a Deus tem. Em alguns momentos você vai salgar. Por quê? Você vai tomar uma atitude diferente. O seu posicionamento vai ser diferente. As pessoas vão falar, esse cara, ele tem alguns princípios aí que são diferentes. E aí você vai iluminar, você vai salgar. Mas eu preciso estar, ao mesmo tempo, salgando, iluminando, sendo diferente, mas envolvido no contexto do mundo. Eu não vou me isolar, eu não vou me colocar numa caverna de Qumran. Amém? O sal, ele precisa temperar, não é para ficar guardado no pote, e a luz, ela precisa iluminar e não ficar escondida.
Então, toda vez que a gente olhar o pecado no mundo, se a gente vê, de repente, um condomínio que está terrível, um monte de coisa ruim e tal, aí a gente tem que se perguntar, onde é que estava o sal? Onde é que estava a luz? Né? Onde é que eu estava? Então, é uma responsabilidade nossa, salgar, iluminar. Então, a gente precisa de ter essa noção dessa responsabilidade que a gente tem enquanto cristão, né? De refletir essa luz de Cristo, porque nós conhecemos a luz, nós vimos a luz, a gente tem que passar isso à frente. Amém? Vamos falar agora um pouquinho sobre a relação dos discípulos e a lei. A gente já falou do caráter do cristão, da influência do cristão, e agora a gente vai entrar numa parte onde Jesus vai impactar ainda mais os ouvintes, porque ele vai começar a confrontar mais as pessoas, porque ele vai apresentar a lei de Moisés e vai apresentar uma interpretação muito mais ampla e muito mais desafiadora para eles. Mas antes dele começar a fazer isso, Jesus já deixa claro que ele não veio anular a lei. A gente vai ver muito essa frase aqui de Jesus, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus vai usar muito essa expressão. Então, começando aqui, no versículo 17, diz assim, não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, para anular, mas para cumprir. Então, Jesus já deixa claro que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir. Então, a lei permanece até que tudo se cumpra. Continuando, ele fala assim, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O i ou iota é a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio é só um sinal que é usado para diferenciar uma letra da outra. Então ele está pegando os dois termos ali do alfabeto hebraico, os menores, de menor expressão, para mostrar que nem a menor das profecias vai deixar de se cumprir. E nem o menor dos princípios deve ser desobedecido. Jesus está reforçando, eu não vim para anular a lei, eu estou vindo para cumprir. E aí, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa relação do discípulo com a lei. Porque quem veio para cumprir a lei foi Jesus. Eu vou explicar aqui. Qual o propósito da lei, irmãos? O propósito da lei é revelar o pecado do homem. Porque a lei mostra a vontade de Deus. A lei mostra aquilo que a gente deveria fazer. Como deveria ser o nosso coração, quais deveriam ser as nossas atitudes. Mostra o que é certo e o que é errado. Só que ao mesmo tempo que a lei mostra isso, a lei acaba revelando a nossa incapacidade de cumprir a lei. Então a lei ela mostra a vontade de Deus e mostra também que nós não conseguimos obedecer essa lei. Então a lei ela não resolve o problema do pecado. Ela só revela o pecado. A lei por si só, ela não resolve o problema da salvação. Então, do ponto de vista de relação nossa, discípulo de Jesus e a lei, eu não posso encarar a lei como o meu caminho para a salvação. Mas vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai entender a nossa relação com a lei. Porque Jesus, esse sim, cumpriu a lei. Ele veio ao mundo e obedeceu a lei por completo. Ele foi perfeito, sem pecado. Ele cumpriu a lei. Só que a gente tem que entender que cumprir é diferente de anular. Não é porque Jesus cumpriu a lei que, ok, a questão da lei ela não tem que ser observada. Porque Jesus já obedeceu, está obedecido. Não, muito pelo contrário.
Porque nós, como discípulos de Jesus, a gente tem que seguir os passos de Jesus. Então, não significa que a gente vai viver a lei sem obedecer a lei só porque nós somos imperfeitos. Eu vou desistir então, vou largar de mão e vou deixar para lá, não vou observar a lei. Nós temos que seguir os passos de Jesus e buscar sim a obediência, buscar a santidade. Aí entra o propósito da graça. Porque a graça que veio através do sacrifício de Jesus, ela nos salvou. Aquilo que era impossível para nós, que era cumprir a lei, Jesus cumpriu por nós, pagou o preço, morreu no nosso lugar e nos deu salvação. Só que essa mesma graça, ela também nos capacita, ela abre um caminho para que nós possamos ser libertos do pecado. Ela não só nos salva, mas ela também nos quebra a cadeia do pecado. O pecado que me fazia de escravo e tornava impossível eu cumprir a vontade de Deus, ele não me escraviza mais. Então a graça, ela tem um propósito não só de salvação, mas ela tem um propósito de cooperar, de trabalhar em nós, através do Espírito Santo, de dentro para fora, gerando santidade, gerando metanoia, uma nova forma de pensar. A graça, ela não anula a lei, mas ela nos capacita a cumprir a lei, nos livrando dessa escravidão do pecado. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos mais, o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, nós estamos debaixo da graça. Agora, nós temos condições de olhar para o pecado e falar: não, você não me domina mais. E aí entra uma outra questão do nosso relacionamento com a lei, a motivação. Porque a minha motivação em obedecer a lei não é ser salvo. Eu não vou obedecer a lei para ser salvo, eu vou obedecer a lei porque eu fui salvo. Não é o medo do inferno que vai me levar a obedecer a lei. É o amor e a gratidão por aquele que me salvou do inferno que vai me fazer obedecer a lei. É uma força que vem de dentro para fora. É algo, irmãos, que a gente não vai fazer sozinho. A gente nunca vai conseguir obedecer a lei sozinho. A gente vai caminhar na dependência do Espírito Santo. É algo que é gerado por Ele. A obra é de Deus na nossa vida. Não é uma obra nossa, sabe? A gente não tem que complementar algo que ficou faltando na obra de Cristo. Cristo conquistou tudo na cruz por nós. Tudo. Ele nos deu salvação e Ele nos deu o Espírito Santo habitando dentro de nós e gerando essa transformação em nós dia após dia, de glória em glória. Lembra das bem-aventuranças, do caráter do cristão? Está tudo interligado. Lembra da primeira bem-aventurança? Os pobres em espírito? Justamente aqueles que entendem a sua natureza caída e a sua dependência de Deus. Aqueles que entendem que sozinhos eles não vão conseguir. Eles até têm fome e sede de justiça, mas sozinhos eles não conseguem. Eles dependem de Deus, de caminhar com Deus, na dependência do Senhor ali, do Espírito Santo agindo na vida deles, que aí sim é possível obedecer. Porque se a gente se distanciar, um tanto que seja, a gente já vai se inclinar ao pecado. Nós temos que caminhar nessa dependência. Pobres em espírito. Então, irmãos, a graça, ela nos liberta dessa situação, dessa agonia de querer obedecer a Deus e não conseguir. A graça, ela nos liberta. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos livres. Mas livres para pecar? Não. Livres da escravidão do pecado. Eu sou livre para obedecer. Eu sou livre para tomar uma decisão de seguir a Cristo. Mais uma vez, a gente vai ver o tempo todo aqui, quando a gente for caminhar pela lei, vendo Jesus tratando a raiz do problema e não o fruto do problema.
A graça tratando o fruto seria mais ou menos assim. Seria, Jesus pagou o preço por nós lá na cruz. Amém? Nós somos salvos. Então eu posso pecar, porque o pecado não vai me levar para o inferno. Porque Jesus me salvou. Jesus cumpriu a lei que eu deveria cumprir, eu não preciso cumprir mais. Esse é um pensamento errado. Isso a gente chama de hipergraça. Isso é você banalizar, é você baratear a graça. Isso seria a graça tratando o fruto, que é o pecado. Mas a graça, ela veio tratar a raiz do problema. E a graça tratando a raiz do problema é diferente. Porque ela me dá a salvação, mas também me mostra o caminho da obediência. Me mostra, me liberta do pecado e torna possível a minha caminhada com Cristo. Dessa forma, ela está tratando a raiz do problema. Porque qual era a raiz do problema? Era o nosso coração, era o nosso espírito que estava morto, que não conseguia obedecer a Deus, que não tinha relacionamento com Deus. Agora, através do novo nascimento, eu tenho um relacionamento com o Pai. Eu tenho o Espírito Santo me conduzindo. Eu não estou sozinho. E aí eu consigo obedecer. E aí eu consigo caminhar em retidão. Além do propósito, da motivação, no meu relacionamento com a lei, eu tenho que entender também a interpretação. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendermos o que a lei está ordenando. Porque Cristo se deparou com homens que conheciam a lei de cor. Os fariseus, os mestres da lei, eles conheciam a lei de cor. Inclusive obedeciam. As pessoas viam lá e eles eram referência para todo mundo. Mas Jesus teve que aplicar aqui o Sermão do Monte, corrigindo em vários pontos essa interpretação que eles estavam dando da lei. Ele fala em vários momentos aqui: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Porque Jesus estava dando ele viu a necessidade de dar uma amplitude à interpretação que estava sendo dada à lei. Então, a todo momento, a nossa interpretação, a gente tem que se colocar também na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, para entender o que a lei realmente está nos pedindo, o que o texto, o que a palavra, o que aquele princípio está dizendo. E só para reforçar, no nosso relacionamento com a lei, a gente precisa de uma capacitação. Sozinhos, a gente não consegue dar um passo na direção da obediência. Precisamos de Deus, precisamos caminhar com Ele, precisamos do Espírito Santo, precisamos nos encher da palavra que nos capacita, palavra que nos fortalece, que nos alimenta. Precisamos de um relacionamento com Deus, diário. Só assim é possível caminhar na obediência da lei. Só assim nossa mente é renovada, nossa vontade é transformada. Aquele pecado que me atraía, agora eu consigo ter nojo daquele pecado. Entende, irmãos? É mais do que você tentar ser uma pessoa melhor. Para isso eu procuraria um livro de autoajuda. Mas não, é nascer de novo. A gente estava todo estragado, não tinha nada para aproveitar ali não. Então a gente teve que nascer de novo. E nesse novo nascimento, com o espírito recriado, com relacionamento estabelecido com o Pai, aí eu vou conseguir caminhar em santidade. Aí eu vou buscar a santidade, que é um processo na nossa vida. Não é que eu entreguei a vida hoje para Jesus e amanhã eu já sou perfeito. É algo que Deus vai trabalhando na nossa vida, mas a obra é dele. Ele vai trabalhando na nossa vida dia após dia, vai mudando a nossa maneira de pensar, vai mudando o nosso coração, transformando a nossa vontade, e assim a gente vai caminhando. Seguindo aqui no texto, versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. A gente já aprendeu, o reino dos céus fala do milênio, do galardão. Então Jesus está falando que existe uma responsabilidade da nossa parte. Observa que ele está dizendo aqui, ó. Ele fala de desrespeitar e ensinar a fazer o mesmo. Depois ele fala de observar e ensinar a fazer o mesmo. Então, olha que interessante. Aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que a gente quer revelar a nós da palavra, a gente tem uma responsabilidade, enquanto cristão, de ensinar. Não está restrito ao mestre, ao que tem dor de mestre, ao pastor que vai ministrar um sermão no domingo à noite, né, ao presbítero, ao irmão que vai pregar. Não, é uma responsabilidade de cada um de nós. Não quer dizer que todos nós vamos pegar o microfone e pregar na igreja, e ensinar na igreja. Não é isso. É o que a gente está falando de ser luz e ser sal. A gente vai, muitas vezes, aliás, é esperado que na maioria das vezes a gente nem precise falar para ensinar, que o nosso exemplo ensine. Mas a gente precisa ensinar. Então, irmãos, a gente tem que entender que a partir do momento que você confessa Cristo, você vai ser observado. Você vai ser observado pelos seus filhos, você vai ser observado pelos seus colegas, e eles vão aprender com você. E às vezes você acaba virando parâmetro. Eles aceitam todo mundo fazer um tipo de brincadeira, mas você, eles esperam uma atitude diferente. E aí se você faz igual, se você deixa de ser sal, de ser luz, e faz exatamente igual a quem não tem compromisso com Deus, você vai estar ensinando algo que aquilo ali é lícito. Você está dando a sua chancela. Ok, isso aqui, ó, Deus aceita, está de boa. Para ser cristão, para seguir a Deus, é de qualquer jeito mesmo, vamos embora. Então, olha a nossa responsabilidade. Não só de obedecer, mas de ensinar através do nosso testemunho, através daquilo que a gente fala também. Então, alguns serão grandes no reino dos céus, outros serão menores. Versículo 20, Jesus continua falando: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Reino dos céus, galardão. Então, irmãos, está vendo que o caminho para você, o caminho da obediência, o caminho para você alcançar esse nível de excelência que Jesus está apresentando, ele nem está no comecinho ainda. Vai vir mais bomba aí. Vai vir mais coisa pesada aí. Pode falar, dona Lúcia. Esse versículo, por exemplo, ele é mais ou menos quando a pessoa aceita Jesus, é salvo e tal, e num determinado momento passa a fazer tudo o que ele faz. Tudo. Bebe, e assim, publicamente, e faz tudo errado. E continua falando da Bíblia. Nesse caso, ele não perde a salvação, mas é difícil entrar no reino dos céus. É isso aí que está escrito. Porque o reino dos céus, ele fala do milênio, de quando Jesus virá para reinar com aqueles que seguiram ele, de verdade. Agora, a questão da salvação, ela é muito particular. Deus conhece quem é salvo e quem não é, mas é uma obra de Deus. E ela acontece da seguinte forma: por que eu estou reforçando que as bem-aventuranças, a questão da obediência da lei, ela não pode estar atrelada à salvação? Porque se eu atrelar a salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi o bastante. E é uma verdade, irmãos, a gente não pode ser hipócrita, que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, a gente não se tornou perfeito instantaneamente. E o pecado, às vezes acontece na minha vida ainda, irmãos, como um acidente. Mas o que é complicado é você imaginar um cristão que vai viver em paz com Deus, vivendo uma vida de pecado. Eu creio, aí está lá na minha interpretação, amém? Que se alguém caminha dessa forma, ela não
entregou a vida dela para Jesus. A fé dela não foi uma fé, ela não entendeu o sacrifício de Jesus e ela não se entregou de verdade. Porque alguém que entrega a sua vida a Cristo de verdade, tem dentro dele um amor tão grande por Cristo, e o Espírito Santo habitando dentro dele vai entristecer o coração dele e ele não vai ficar em paz em pecado. O pecado pode até acontecer. Eu gosto da ilustração do seguinte: um passarinho ele pode pousar na minha cabeça, mas ele só vai fazer o ninho se eu deixar. Entende? Então, eu posso até pecar, mas eu vou permanecer pecando, e naquele pecado se eu quiser. Porque às vezes nós somos tomados por acidente, a carne é fraca, nós estamos vivendo nesse mundo tenebroso, e você pode cair, todo mundo está passível disso. Né? Essa semana eu fiquei muito triste com a notícia de um grande homem de Deus, uma referência para mim, que caiu em pecado, em adultério. E a gente se entristece com isso, ninguém está livre disso. E já pensou se a minha salvação depende disso? Eu vou ficar maluco, né? Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Tem hora que eu estou salvo, tem hora que eu estou perdido, porque até por pensamento a gente peca. Então, quem garante a minha salvação é Cristo. Agora, vai existir um galardão. Então, se eu viver uma vida sem me esforçar em caminhar com Cristo, ainda que eu seja salvo, por crer que Ele me salvou, eu não vou herdar muitas bênçãos, né? Ali eu vou ter um galardão pequeno, eu vou ser o menor ali no reino dos céus. Entende? Então, e existe consequência. Todo pecado ele traz uma consequência, não é só na eternidade. Então, aquilo que a gente faz de errado, Deus ele ama, é o pai que ama o filho e corrige o filho. Então, as consequências, a gente vai também passar por alguma consequência também por aquilo de errado que a gente fizer. Então, irmãos, é isso. A gente tem que entender que existe uma dependência, a obra é toda dele. Eu não tenho a capacidade de me salvar. Senão Jesus não precisava ter vindo e padecido na cruz, né? Eu poderia ter me salvado, mas a salvação vem dele. E aí, quando Jesus fala, eu te respondi, sim. E aí, o que acontece? Quando Jesus fala aqui, ó, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, eu imagino que a galera tenha ficado maluca lá na hora, porque eram as referências, eles estavam tentando, de alguma forma, ser parecidos com os fariseus e com os escribas, que eram os caras mais top, eram referências, eram aqueles que ensinavam qual era a vontade de Deus, sabiam de cor a Torá. Então, quando Jesus fala, vocês têm que exceder em muito, mas aí, irmãos, a gente tem que entender do que Jesus está falando aqui de exceder. Porque Jesus não está falando para exceder na quantidade de mandamentos que eles conseguiam cumprir e nem na quantidade que eles conseguiam decorar. A todo momento, Jesus está falando de algo que vem de dentro para fora, algo gerado pelo Espírito. Então, é no tipo de justiça. É justamente disso, desse assunto que a gente estava falando aqui agora há pouco, da salvação. Vocês têm que entender que a salvação não vem de vocês. Fui eu que alcancei a salvação lá na cruz. É o Espírito Santo que vai gerar em vocês o caminhar santo. É a dependência que vocês precisam ter. Vocês precisam ser pobres em espírito. Vocês precisam caminhar em unidade. Irmãos, o propósito de Deus sempre foi caminhar em unidade com os filhos. Então não adianta a gente chegar e querer caminhar sozinho, fazer as coisas sozinho. É nisso que a gente vai exceder a justiça dos escribas. Porque a justiça, eu vou entender, que não é algo gerado por mim mesmo, mas é uma justiça que foi gerada na cruz. É a justiça do Espírito Santo trabalhando na minha vida, gerando algo genuíno. Eu vou desejar fazer a vontade de Deus. Por quê? Por amor a Ele. Não é por medo. Não é uma justiça externa. Não é, não é a justiça que eu vou estar mostrando para os outros. Eu estou ali obedecendo, falando, mostrando o quanto eu conheço da palavra e tal, mas dentro de mim é como se eu estivesse fazendo algo que eu não gostasse. Eu queria tanto estar pecando ali, cara, mas eu estou fazendo isso aqui. Mas não, a transformação genuína, ela gera dentro de nós uma vontade diferente. Ela alinha nosso coração com o coração de Deus. É isso que a gente tem que almejar. É esse tipo de justiça que eu tenho que almejar. Não é uma tortura caminhar com Deus. É um prazer caminhar com Deus. Sei, Fábio. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão de justiça, né? Porque, bom, enfim, a gente
gente entende que justo por justo, nenhum de nós somos, né? 100%. Nós somos justificados, é o que é diferente. Assim, aí eu ia perguntar justamente essa ideia de justiça que você meio que começou a falar agora, né? Até quando acho que ele respondeu. E aí eu acho que, porque tipo, os escribas e os fariseus, eu acho que essa justiça que aponta nesse versículo é mais algo que eles tinham muito conhecimento, porém rolava um pouco de hipocrisia no agir deles, né? Sabiam demais, praticavam de menos, ou então usavam o conhecimento e a autoridade e o poder que exerciam como injustiças mesmo, né? Perante aos mais, talvez, carentes. Aí eu ia perguntar se essa justiça teria um pouco a ver com obras de justiça mesmo, talvez, às vezes. Nós vamos chegar lá. Vou tocar nesse ponto. Agora, sobre os fariseus e os escribas, a gente também não pode cair no erro de colocar tudo no mesmo saco. Eu creio que haviam, sim, homens tementes a Deus, que tinham uma intenção genuína de agradar a Deus. Eu creio. Embora alguns, a gente sabe que tinham intenções hipócritas. Tinham. Porque Jesus, inclusive, fala disso, né? Mas eu não creio que eram todos. A questão da justiça que Jesus está falando aqui é uma justiça que é gerada de dentro para fora. É algo gerado por Deus e não por nós mesmos. Não é uma justiça religiosa, né? De simplesmente seguir um rito ali. A gente vai falar sobre Atos mais para frente, mas eu vou te responder isso aí. Bom, e aí Jesus começa a falar, acabei não passando aqui o slide, tipo de justiça, né? Não é aquela justiça religiosa, fazer por obrigação, fazer por um código de conduta, mas fazer algo de coração, algo que você deseja realmente fazer para Deus. Não é ser melhor, é você nascer de novo. É entender que a gente estava realmente incapacitado de seguir os princípios de Deus. Precisávamos nascer de novo. E aí, versículo 21 no capítulo 5, Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha o nível aqui subindo, né? Pela lei, era não matarás. Mas Jesus está falando, eu, porém, vos digo. Todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Todo que insultar, e por aí vai. Você se irar contra o seu irmão, insultar, é tão grave quanto matar. Jesus está falando. Exatamente isso. Por quê? Porque Jesus está indo na raiz do problema. Ele não está indo no fruto do problema. O matar, o assassinato é o fruto do problema. A raiz está no coração. A ira entrando no coração e você desejando o mal. Porque muitas vezes, irmão, você não vai matar literalmente, mas você pode matar o irmão com palavras. Ou então você pode matar o irmão no seu coração. Cara, Fábio para mim morreu. De hoje em diante, morreu. Acabou. Não sei o que, você está matando o irmão no seu coração. Então percebe que é mais profundo. Jesus ele vai mais profundo. Não matar o Fábio não é o bastante. Jesus quer que eu ame o Fábio. Para a interpretação da lei que eles estavam dando na época, se eu não matar Fábio, está de boa. Tá beleza. Mas eu tenho que amar. Se não matar, estava de boa, mas assim, tem que continuar odiando. Isso aí. Então, assim, Jesus está indo no cerne do problema. Ele vai no coração.
Cara, como é que está seu coração em relação ao irmão? Você está guardando ira? Porque se você guardar ira, essa ira pode crescer e pode chegar na última instância, que é o matar. A ira é um caminho de morte. E aí Jesus segue aqui, ó. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Jesus, ele dá 2 exemplos, né? Esse aí é o primeiro dos exemplos que Jesus dá, que é alguém indo ao templo adorar, entregar uma oferta a Deus. E aí, ele faz esse alerta, que você tem que, se você tem alguma coisa contra, ou alguém tem alguma coisa contra você, você tem que resolver esse negócio, antes de ofertar. Beleza, aí ele vem e dá outro exemplo, versículos 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, Jesus apresenta 2 exemplos. E aí eu vou colocar lado a lado esses exemplos agora. Primeiro, ele mostra o exemplo de alguém indo ao templo adorar, alguém que estava com um problema de relacionamento, e um outro exemplo de alguém que tinha uma questão jurídica. E aí tem algumas semelhanças aqui que a gente pode pegar. Por exemplo, algumas diferenças. Vou falar das diferenças primeiro. No primeiro exemplo, Jesus mostra uma consequência espiritual. Isso vai impedir a sua adoração. Você não vai, antes de você entregar a sua oferta, antes de você adorar a Deus, volta lá e resolve o problema. E isso vai atrapalhar a sua adoração. Ou seja, tem uma consequência espiritual. E o outro exemplo que Jesus trouxe traz uma consequência terrena. Cara, se você não resolver esse negócio logo, você pode ter que prestar conta lá no tribunal. Você vai ter problema jurídico com essa questão. Isso mostra, irmãos, que quando a gente deixa a ira entrar no nosso coração, a gente não libera perdão, a gente não trata problemas de relacionamento, isso pode ter uma consequência espiritual e natural. Traz problemas dos 2 lados. No primeiro exemplo que Jesus dá, ele fala de um irmão na fé. No segundo exemplo, ele fala de um adversário. Então percebe que Jesus, ele está apresentando, ele está falando que nós devemos buscar paz com todos. Não só com os irmãos, mas com aqueles também que não estão em Cristo. Então, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, a responsabilidade é nossa. O primeiro passo, quem tem que dar somos nós, de buscar a reconciliação. E tem também uma diferença. Uma semelhança. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, Jesus mostra uma urgência. Vá primeiro reconciliar-se. Antes de você entregar sua oferta, vai lá e se reconcilia. Urgência. No segundo exemplo, entre em acordo sem demora, enquanto está com ele no caminho. Irmãos, então, essa questão para Jesus está colocando a importância disso. Não deve permanecer um problema seu em relação com ninguém, seja irmão, seja ímpio, e a responsabilidade é nossa. Nós precisamos consertar. É esperado de nós esse primeiro passo. Seguindo o texto, Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. De novo, Jesus continua ampliando a visão da lei, né? A lei falava do adultério. E agora Jesus está falando, cara, se você já olhar com intenção impura, você já cometeu adultério. Porque, de novo, ele está indo na raiz do problema, que é a maldade que está no coração.
E é importante a gente entender o significado de coração, né? Na época, o coração aponta para a nossa vontade, para os nossos desejos. Fala da nossa alma, dos nossos pensamentos. Então, irmãos, o problema era olhar. O problema em si não era nem olhar, mas era a maldade que estava no seu coração quando você olhava. É você olhar e desejar. É você olhar e ter algum pensamento ruim a respeito daquilo ali. É ter o desejo de algo que é ilícito. Então Jesus está falando, na verdade, aqui de santidade. Ele está usando o adultério apenas como uma forma de mostrar da importância de nós buscarmos a santidade. O nosso coração, o nosso pensar, né, isso tem que ser santo. Porque se for santo, o nosso olho vai ser bom. E não vai ter problema no nosso olhar. Aquilo que gera o adultério começa no coração. Seguindo no texto aqui, Jesus fala: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aqui o trem ficou pesado, né? Jesus está falando de arrancar o olho, de cortar a mão. Irmãos, e muitos cristãos levaram essa palavra à risca, sabe? Tem relatos de muitos cristãos se mutilando, arrancando o olho, cortando a mão direita por conta desse texto. Mas teve, no ano de 325 depois de Cristo, houve o Concílio de Nicéia. Aconteceu na igreja da Turquia, através do imperador romano Constantino, onde os estudiosos se reuniram e proibiram essa ação, essa mutilação. E aí proibiram as pessoas de se mutilar, porque eles entenderam corretamente o texto, que Jesus estava aplicando aqui o sentido figurado. Jesus não estava mandando ninguém furar o olho, arrancar o olho e cortar a mão direita. Jesus está mostrando aqui, através dessa ilustração, é que nós devemos ser radicais na nossa busca pela santidade. A gente tem que ser radical com aquilo que leva a gente ao pecado. O que significa você arrancar o olho? Irmão, para você ir na praia, se você quando vai na praia, você peca, você tem pensamentos pecaminosos, você não consegue estar na praia em santidade, corta, não vai na praia. Ou vai numa praia deserta. É esse nível de radicalismo que Jesus está falando. Isso é cortar a mão direita, é arrancar o olho. Se determinados filmes te fazem pecar, corta o filme. Sabe, se determinada amizade, tem uma pessoa que você conversa com ela, ela sempre vai trazer uma fofoca. E aí faz você pecar com a fofoca também. Cara, você tem que ser radical, fala com ela, cara, não traz nada disso mais para mim não, eu não quero ouvir, porque isso eu sei que é errado para mim, eu não quero cair nesse erro. Isso se não resolver, corta a amizade, é ser radical. Com o pecado a gente tem que ser radical. Isso é cortar a mão direita, isso é arrancar o olho. Sobre cortar a mão direita, tem até uma curiosidade. Na época de Jesus, por que ele usou esse exemplo, né, de cortar a mão direita? As pessoas elas se cumprimentavam sempre com a mão direita. E elas se alimentavam sempre com a mão direita. Por que eles faziam só com a mão direita? É só uma etiqueta? Não, era uma questão de higiene. Naquela época não tinha papel higiênico. E aí, irmãos, esse que te digo. Número 2, eles se limpavam, alguns se limpavam ainda com uma esponja, mas sempre usando a mão esquerda. Mas outros era na mão mesmo, lavava na mão ali. Então, por isso que você só se cumprimentava alguém com a mão direita, e você se alimentava com a mão direita. E naquela época, o cara que roubava, era pego em roubo, eles cortavam a mão direita do cara. Para envergonhar o cara ia ser considerado sempre alguém impuro diante de todo mundo, porque a mão direita dele foi cortada, então ele tinha que comer e só tinha uma mão para fazer tudo. Então, e quando Jesus fala que se a sua mão direita te faz pecar, você corta a mão direita para que você seja puro, dava um nó na cabeça de todo mundo. Como assim, Jesus? Se eu cortar minha mão direita, é aí que eu vou ser impuro.
Mas Jesus está mostrando que a pureza que ele está falando aqui é uma pureza que vem de dentro, do interior, não é algo externo. Não tem a ver com a sujeira externa, é algo que vem interno da pessoa. Por isso que ele está falando, ainda que você corte a mão direita, você vai ser mais puro, se a sua mão direita te faz pecar. Embora, como eu expliquei, é uma ilustração que Jesus está falando aqui para que você seja radical em relação àquilo que te faz pecar. Amém? Amém, irmãos. Eu vou finalizar por aqui. Será que dá para falar sobre o divórcio? Acho que dá. Faltam 7 para as 9. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Como sempre eu esqueço, eu não sei para que eu fiz slide, eu não uso, né? Então, serve de revisão, né? Falei que o pessoal se mutilava, teve o concílio de Nicéia, na igreja da Turquia, e o concílio de Nicéia proibiu a mutilação. Amém. E aí Jesus começa a falar agora do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus subindo o nível mais uma vez. E é interessante, irmãos, Jesus falar de adultério, falar de divórcio, logo depois, quando ele fala do adultério. Eu creio que não foi coincidência, não. Porque na época de Jesus, por qualquer pretexto, era dado a carta de divórcio. Porque quem decidia se podia dar a carta de divórcio ou não eram os escribas, os rabinos lá. Alguma questão assim acontecia e o marido ia lá e perguntava lá para o fariseu, para o escriba, eu posso dar uma carta de divórcio aqui, posso me desquitar? E, cara, naquela época, queimou a lentilha lá no fogão a lenha, já era motivo de divórcio. Os caras estavam banalizando o divórcio. Assim como hoje está banalizado a questão do divórcio. E aí Jesus está falando assim, aquele que repudiar, a não ser que seja por uma situação de adultério, está errado. Então ele já fala isso aqui, justamente por isso, porque como ele tinha falado que a questão do olhar, né, já seria adultério, seria a faca e o queijo na mão para quem já quer, né, arrumar desculpa para se separar. Já ia dar minha esposa olhou para fulano ali, então já quero a carta de divórcio. E aí, irmãos, um outro contexto histórico que é importante a gente entender também, que era a gravidade de uma mulher ser repudiada. Quando a mulher naquela época, ela não era remunerada pelo trabalho dela. Então, uma mulher repudiada, uma mulher onde o marido dela pediu divórcio, é praticamente você condenar a mulher a uma vida de miséria e a morte. Porque ela ia passar necessidade e até fome. Então, uma mulher repudiada era uma coisa terrível para ela. Dificilmente ela ia sobreviver muito tempo. Porque ela não tinha meio de sobrevivência. Então, Jesus ele também está tratando, com relação da interpretação da lei, essa questão da banalização do divórcio. E aí, depois desse sermão, os fariseus procuraram Jesus novamente para tocar nesse assunto, para você ver como que o negócio estava enraizado. Lá no capítulo 19, que aí já não é mais no Sermão da Montanha, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Voltaram naquele assunto. Jesus já tinha avançado de fase, né, estava querendo jogar no modo easy ainda novamente. E aí Jesus fala o seguinte, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, os escribas estavam preocupados com os motivos do divórcio. E Deus estava chamando eles para a realidade. Vocês não têm que se preocupar com o motivo de divórcio. Vocês têm que entender a natureza do casamento. Casamento é algo sério. É algo que Deus uniu.
E o homem não pode separar. É uma só carne. Como é que você separa uma só carne? Eu sei que você vai terminar. Mas você pode voltar lá naquele primeiro lá? Assim, só para depois... Não. No outro? Isso. Essa parte aí. Para você tentar explicar melhor, a parte que fala aí, a expõe a se tornar adúltera. E, consequentemente, a pessoa que se relacionar com ela também estará cometendo adultério. Sim, porque eu tenho uma perspectiva do que seria isso, mas posso estar errado. Aí eu queria que você me desse uma explicação melhor do que seria isso exatamente. Quando ele diz que em casos de relação sexual ilícita, ok, né? A pessoa tem direito da carta de divórcio. Por qualquer outro motivo, seria um motivo banal, eu entendo assim, certo? Mas mesmo por um motivo banal, esse casal se divorciar, essa mulher, ela estará exposta a ser uma adúltera. Aí, Jesus está querendo dizer que se ela se relacionar com uma outra pessoa, diferente do primeiro marido, ela será adúltera, mesmo não tendo culpa do marido ter pedido um divórcio banal. E o cara inocentão, que não está sabendo de nada, que se envolveu com essa mulher, também está cometendo adultério e sem saber de nada. Exatamente. Por quê? Porque quem vai determinar se o casamento começou ou terminou é Deus. Então, a natureza do casamento é uma união que é promovida por Deus. E aí, não adianta o homem querer separar. Entende? Então, só uma situação... Jesus está falando, cara, eu não reconheço essa separação. Para vocês pode até estar tudo bem, mas diante de Deus não está tudo bem. Vocês ainda estão ligados, vocês ainda são uma só carne. Entende? Então, é por isso que estariam caindo em adultério, porque, na verdade, aos olhos de Deus, ainda estão casados. Ainda que tenha uma carta, um papelzinho ali, que o fariseu lá, o religioso, entendeu que poderia liberar. Respondi? Aí, nesse caso, ou só libera para o outro. Ou uma situação de adultério. Caso de adultério. Caso de adultério. Mas aí, quem foi a vítima, não tem problema, né? Sim. Sim, é permitido, e aí Jesus tem um texto que ele fala, isso é permitido, a gente até vai passar por ele, isso é permitido por causa da dureza do coração do homem, porque aos olhos de Deus, o que ele espera é o perdão, aí é a reconciliação. O casamento é para ser algo definitivo, é para ser algo que é um só. Foi aberto mão em relação à questão do adultério pela dureza do coração do homem, por isso que Moisés abriu mão, lá na lei, né? Quer ver? A gente vai passar por esse texto. Aqui, ó. Mateus 19, 7. Logo na sequência, os fariseus argumentaram isso. Aí os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Aí Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, Jesus reforça aqui aquilo que ele falou no Sermão do Monte. Porque, irmãos, no casamento... O segundo casamento só é permitido em caso de adultério, relação sexual Sim. ilícita. Quem casou de novo, quem tem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, está cheio de pastor que casar no próprio casamento. Hein? Tem a questão, irmãos, que a gente tem que entender do entendimento, tá? Porque algumas pessoas fizeram isso enquanto estavam no mundo, né? Aí é uma situação que o cara não sabia, tal, é uma situação complicada. Então é complexo isso. Mas a questão que a gente tem que entender é a natureza do casamento. Não pode ser banalizado, é algo que é promovido por Deus, né? Então, mais importante do que entender questões de pode ou não pode separar, é entender a natureza do casamento, que é uma união promovida por Deus. Os dois são uma só carne. E também o chamado que nós temos para a reconciliação, para o perdão, né? Nós somos chamados para perdoar. Então, e o lugar que a gente vai ser mais exercitado a perdoar é no casamento.
Porque é a relação que você está convivendo ali. A minha pior versão, quem conhece é a Carla. Entende? Porque eu estou casado com ela, ela está me vendo no dia a dia. Tá? Então, ela vai ter que exercitar o tempo todo o perdão ali. E eu também. Porque nós vamos... O nosso amor tem que ser maior do que os problemas, né, que nós temos. Não, só vou colocar um versículo a mais que não está aí, que fala sobre que a mulher, ela se torna adúltera. E não é só ela, porque em Lucas está escrito aqui, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então não é só a mulher que comete adultério, quando casa Sim. com outro, então o homem também, né? Ela se casa com o homem. Amém, irmãos? Eu acho que eu vou fechar por aqui. Vamos orar. Semana que vem a gente continua. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por cada princípio que a gente aprendeu nessa noite. Pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha consolidar tudo isso que a gente viu no nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Te louvamos, Pai, por Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai, que não só nos salvou, mas que tornou possível, Pai, tornou aberto esse caminho, Pai, para que nós pudéssemos buscar, ó Pai, o caminho da santidade, pudéssemos caminhar realmente na direção daquilo, do propósito que o Senhor tem para nós. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, ó Pai. E queremos declarar, Pai, a nossa confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor, Pai, é aquele que vai completar a boa obra nas nossas vidas. Peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar nosso retorno para casa. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse restinho de semana. E Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.